Meus queridos, encerrando o assunto de estabilidade estrutural ou flambagem, problemas de flambagem, vamos fazer alguns exercícios e aplicar os conhecimentos adquiridos na aula teórica, agora na nossa aula prática. Bora que bora para refinar aquilo que você já aprendeu. A questão da FCC diz o seguinte: o fenômeno que ocorre em peças esbeltas, onde a área da seção transversal é pequena em relação ao seu comprimento, quando submetidas a um esforço de compressão axial, denomina-se, óbvio, flambagem é o assunto da nossa aula. Peça, tá vendo? Seção transversal pequena, é uma peça magrinha, porém muito alta. Então é uma peça esbelta, tende a sofrer um desalinhamento, uma desestabilização em função de cargas muito baixas, né? A carga crítica de flambagem tende a ser baixa. FGV, assinale a alternativa que indique o nome dos pilares cuja ruptura por compressão ocorre antes da flambagem. Então, ao invés de flambar, ele se rompe, porque ele atinge o limite, ele esgota a capacidade resistente. São os nossos queridos pilares esbeltos. Alternativa que o nome dos pilares, cuja ruptura por compressão ocorre antes da flambagem. Se eu tenho aqui esbeltez limite, aqui esbeltez e aqui tensão, essa aqui é a nossa tensão de escoamento e essa aqui é a nossa hipérbole de Euler, que vai me dar a tensão de flambagem. Olha o que a questão perguntou. Assinale a alternativa que indique o nome dos pilares cuja ruptura por compressão ocorre antes da flambagem. Estes aqui são os pilares curtos. Portanto, gabarito letra A, desconsidere esta opção aqui que o professor erroneamente colocou. CESP-SEBRASP, acerca da estabilidade e dos sistemas estruturais, julgue os itens seguintes. O fenômeno da flambagem em pilares depende da tensão de escoamento dos materiais e sempre ocorre após ultrapassada essa tensão. Bom, a flambagem, assim como a fadiga, ela pode ocorrer em valores menores do que a capacidade resistente do material. Nós mencionamos que o fenômeno de flambagem elástica ocorre abaixo da capacidade de resistente do material e não está relacionada ao limite de resistência de escoamento. Está simplesmente vinculada ao quê? A uma constante, π², um modo de elasticidade que depende do material, e lambda, esbeltez ao quadrado, que nada mais é do que o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração. Raio de giração é inércia sobre área. Então aqui eu tenho propriedades geométricas e aqui eu tenho vinculações externas, ou seja, a forma que o material, a forma com que aquela peça, aquele elemento está submetido. Então, não, está errado. O fenômeno de flambagem depende da tensão do escoamento? Não. A flambagem que nós estamos falando da flambagem elástica independe da tensão de escoamento. Ela ocorre a níveis de tensões inferiores à tensão de escoamento. FGV, o comprimento efetivo de flambagem de um pilar depende diretamente de comprimento efetivo de flambagem. Para utilizar a equação de Euler para qualquer vinculação, eu tenho que utilizar o comprimento efetivo, que é o comprimento de flambagem. Ele nada mais é do que K vezes o comprimento real. Este K é função de quê? A gente bateu na tecla na aula teórica, dos seus vínculos externos. VUNESP, o comprimento de flambagem de uma haste metálica é a distância entre os pontos de momento nulo da haste comprimida. Ok. Como nos pontos de inflexão o momento fletor é nulo, a carga crítica de uma haste com qualquer tipo de apoio é igual à carga crítica da mesma haste birrotulada com comprimento de flambagem. Para qualquer haste, a carga crítica é dada em regime elástico pela fórmula de Euler escrita na seguinte forma: carga crítica, π² é I sobre comprimento de flambagem ao quadrado, onde o comprimento de flambagem é um fator K multiplicado pelo comprimento, sendo K o parâmetro de flambagem. O valor teórico de K para a haste com extremos engastados. Então é uma haste
Biengastada, aqui ela não deforma, aqui ela não tem rotação, depois ela começa, e aqui ela vem, e aqui de novo ela não tem rotação no engaste. Este é um ponto de inflexão, este é um ponto de inflexão, a gente tem que isso daqui equivale a metade do comprimento, portanto K igual a meio, gabarito letra D. FCC agora. Para o cálculo da carga crítica de flambagem de barras comprimidas pela fórmula de Euler, estou utilizando então a fórmula de Euler, utiliza-se o comprimento de flambagem KL, que é o comprimento real não contraventado da barra L multiplicada pelo coeficiente de flambagem K, o qual assume respectivamente os seguintes valores nos esquemas estruturais da figura. Comprimento L, qual é o K desta barra birrotulada? O K é 1, porque o comprimento de flambagem dessa barra é exatamente o comprimento real, já que com ela é que Euler desenvolveu toda a sua teoria. Então, L aqui igual a 1L. Biengastada, a gente acabou de ver, 0,5L, portanto K vale meio, K vale 1. Desculpa, biengastada não, biengastada está aqui, K igual a meio. Engastada e livre, opa, lembra que ela tem um espelhamento e que esse valor todo de K igual a 2, a última que restou é o K igual a 0,7, olha, engaste não deixa rotacionar. Então ela sai daqui sem sofrer rotação, depois dá uma inclinação e volta. Momento nulo na rótula, ponto de inflexão, ou seja, ponto também de momento nulo. Isso aqui é 0,7 de L. Gabarito, letra C. K igual a 1, K igual a 0,7, K igual a meio, K igual a 2. FGV novamente. A equação de flambagem, conhecida como fórmula de Euler, para uma coluna comprimida e esbelta é função de sua rigidez e do comprimento da coluna, cujas extremidades estejam presas por rótulas. Se a coluna for apoiada de outro modo, a fórmula de Euler poderá ser usada para determinar a carga crítica, desde que o comprimento da coluna represente a distância entre pontos de momento fletor nulo, pontos de inflexão. Já falamos sobre isso. CESP e SEBRASP. Considere o pórtico plano apresentado na figura acima com peso desprezível, dimensionado para resistir à carga Q, diferente de zero, carga Q não nula, conforme mostrado na figura. As dimensões da seção transversal do pórtico são constantes e iguais em qualquer ponto. Com base nas informações apresentadas na figura, não há risco de flambagem no trecho CF, nesse trecho. Verdade ou mentira? Eu faço o somatório de momentos em relação ao ponto A igual a zero, descubro que VA e HA passam por A, então não exercem momento. A única força que fica faltante é o meu VF. Portanto, se isso é verdade, eu tenho que, nessa igualdade, a carga Q vezes a distância que ela tem do ponto A, que é 5 mais A, 6A, tem que ser igual à carga VF, que causa uma rotação no sentido contrário. VF vezes o quê? Em relação ao ponto A, VF tem um braço de alavanca igual a 4A. Portanto, VF é igual a, corta Azinho com Azinho, 6 por 4, 3 meios. VF é igual a 1,5 Q. Neste sentido, veja que ficou positivo. Nesse sentido, significa que a barra CF está tracionada e barras tracionadas não estão sujeitas ao fenômeno de instabilidade devido à compressão, já que a barra está tracionada, ela não pode sofrer flambagem. E aqui eu mostro para vocês, caso eu tivesse adotado VF positivo, VF para cima, eu iria ver que no somatório de momentos, VF valeria 3 meios de Q negativo, ou seja, o sentido oposto. Chegaria no mesmo resultado, barra tracionada. Ah, Venturim, mas eu já ouvi falar que tem limite de esbeltez para barra tracionada. Tem. De fato, a norma de aço traz um limite de esbeltez para barras tracionadas. Mas por quê?
não em função de flambagem. Porque barras muito esbeltas, ainda que tracionadas, elas podem sofrer o quê? Não flambagem, mas vibração excessiva. Pense numa corda de violão, ela é extremamente esbelta, a área é muito pequena, comprimento infinitamente grande. Eu toco, quando eu afino essa corda, quando ela está numa tração muito grande, quando eu encosto nessa barra, ela vibra excessivamente. Então, a esbeltez na tração, ela vem para evitar problemas de vibração e não de flambagem. Beleza? O FRPE diz o seguinte: o fenômeno de flambagem pode ser considerado como sendo a curva de deformação do lado de um elemento estrutural comprimido pela carga pesada. Sobre o fenômeno, analise as proposições abaixo. 1. Peças não esbeltas são mais vulneráveis ao fenômeno de flambagem. Falso. Peças não esbeltas são mais vulneráveis. Se ela não é esbelta, ou seja, se ela é peças curtas, elas não são mais vulneráveis ao efeito de flambagem. Portanto, falso. Elas são menos, elas são peças curtas. A flambagem ocorre apenas em pilares. Falso, falso. A gente estuda isso em colunas, mas eu posso ter barras de treliça, por exemplo, diagonais de treliça comprimidas e sofrendo flambagem. Embora a dedução aqui seja feita majoritariamente com pilares, não necessariamente qualquer elemento sujeito à compressão. Portanto, falso também. Não ocorre flambagem se a carga for aplicada sem excentricidade ao eixo longitudinal da peça. Se eu aplicar uma carga centrada, perfeitamente centrada, é claro que ocorre flambagem. Se eu estou com uma carga perfeitamente centrada, mas eu estou com uma carga que atingiu a carga crítica de flambagem, qualquer sopro lateral que eu der, qualquer instabilidade, leva ao colapso. Então, se ela está perfeitamente centrada, isso não garante que ela não tenha problemas de instabilidade causado por flambagem. Óbvio, se a carga não está centrada, isso agrava ainda mais os problemas ou a possibilidade de eventuais problemas de flambagem. Mas falso. Só porque a carga está centrada, não quer dizer que eu não vou ter flambagem. Vai ter sim. Está sujeito à flambagem. A tensão crítica de flambagem não depende da tensão de escoamento do material. Tensão crítica. Exatamente. Depende só de propriedades do material, das vinculações e da seção transversal. Ou seja, depende só de E e de lambda. 5. Em pilares, para prevenir a flambagem das barras comprimidas da armadura longitudinal, são colocados estribos. Perfeito também, que a gente tem os pilares e nós temos ali os estribos longitudinais, né? Aliás, desculpa, as barras longitudinais. E a gente tem a amarração que se dá o quê? Pelos nossos estribos. Eu sou péssimo de desenho, mas o estribo faz com que essa barra fique amarrada dentro do concreto e não sofra o fenômeno de flambagem, já que essa barra é extremamente esbelta. A relação de área e comprimento é grande, então os estribos servem para ajudar a segurar. Por isso, D é o nosso gabarito. Proposições 4 e 5 estão corretas. CESP e SEBRASP. Com relação à análise de estabilidade de estrutura, julgue o item seguinte. Na análise da estabilidade de colunas sob compressão centrada, considerando-se o aspecto de carga crítica de Euler, uma coluna com extremidades rotuladas tem comprimento de flambagem 2 vezes maior do que teria se suas extremidades fossem biengastadas. Portanto, a coluna com extremidades biengastadas suporta no máximo 2 vezes mais carga do que a coluna com extremidades rotuladas. Veja bem, o que ele está falando? Que uma coluna com extremidade rotulada tem um comprimento de flambagem 2 vezes maior do que biengastada. Birrotulado, o comprimento de flambagem é L. Biengastado, o comprimento de flambagem é 0,5 L. Então, até aí, falar que o comprimento de flambagem de uma extremidade rotulada é 2 vezes maior do que seria com uma biengastada, aliás, K é 1 e K é 0,5. Portanto, o comprimento de flambagem birrotulada é L, comprimento de flambagem de uma carga biengastada é 0,5 L.
Então até aí valia. Só que quando ele fala que a coluna com extremidade biengastada vai suportar no máximo 2 vezes mais carga do que a coluna com extremidade rotulada, não. Tem que lembrar que o comprimento de flambagem está ao quadrado. Então a carga crítica de flambagem birrotulada é π ao quadrado é I sobre L, ou 1L ao quadrado. Já na biengastada, a carga crítica de flambagem, veja só, é π ao quadrado é I sobre 0,5L ao quadrado, ou seja, meio ao quadrado. Quando eu divido isso, o meu 4 vai lá para cima. Então eu tenho que a carga crítica biengastada é 4 vezes a carga crítica birrotulada. Então não é só 2 vezes mais carga que ela aguenta 4 vezes mais carga. Eu diminui o comprimento pela metade, comprimento de flambagem, quando eu engastei dos dois lados, e quadrupliquei a carga crítica. Cuidado para não errar isso daí. Questão da IBFC. Em estruturas metálicas, no dimensionamento de um perfil de aço submetido à compressão, assinale a alternativa incorreta. Segundo a equação de Euler, ao dobrar-se o comprimento de flambagem, agora é o inverso, hein? Lá eu diminui o comprimento pela metade, agora eu estou dobrando o comprimento de flambagem. A carga crítica de flambagem se torna 4 vezes maior. Eu estou dobrando o comprimento de flambagem, ou seja, eu estou dobrando a esbeltez. Como é que eu vou ter aumento da esbeltez e aumentando a carga de flambagem? Se eu aumento a esbeltez, eu estou diminuindo a carga de flambagem. Ela vai ser 4 vezes menor. Portanto, falso. O índice de esbeltez de uma barra é função do seu menor raio de giração. Ok, vamos ver isso depois. Um pilar metálico biengastado tem menor índice de esbeltez do que um pilar idêntico, porém birrotulado. Sim. Aqui está marcando a incorreta, a gente até inclusive já achou, né? Mas o pilar metálico biengastado, o índice de esbeltez vai ser menor, já que o comprimento de flambagem, índice de esbeltez é comprimento de flambagem sobre o raio de giração. Se o comprimento de flambagem do biengastado é 0,5 de L, ele vai ter, obviamente, um índice de esbeltez menor. Então aqui está correto. Quanto maior o módulo de elasticidade do aço, mantendo os demais parâmetros, né, menor é a tendência de flambagem do pilar metálico. Claro, a carga crítica de flambagem é igual a π ao quadrado EI sobre comprimento de flambagem ao quadrado. Quanto maior o módulo de elasticidade, maior a carga de flambagem, então fica mais longe, fica mais difícil de flambar. Quanto maior a inércia da seção, mantendo-se os outros parâmetros, menor vai ser a tendência à flambagem do pilar. Claro, quanto maior a inércia, eu aumento a carga crítica de flambagem, então é mais difícil dele sofrer fenômeno de flambagem. O único que ficou aí é o índice de esbeltez de uma barra é função do seu menor raio de giração. Por que ele quis dizer? Sim, o índice de esbeltez é função, sim, do raio de giração. E por que ele quis dizer menor raio de giração? Porque o menor raio de giração da seção é que vai me dar, o menor raio me dá a maior esbeltez. E a maior esbeltez é que vai me dar problema. Então, isso daqui também está certo. Perfeito? Próxima questão, Consulplan. Os fenômenos de flexão ocorrentes quando uma peça longa é comprimida são denominados fenômenos de flambagem. Várias são as causas da ocorrência de flambagem, exceto, vejamos as alternativas, a instabilidade de forma que fica sujeita à peça quando a carga compressiva atinge um determinado valor próprio de cada peça. Essa é a causa mais importante e está presente em todas as situações. Sim, a instabilidade depende de forma, é uma causa importante, a forma com que ela está. A retililidade perfeita do eixo da peça, a retililidade perfeita do eixo da peça não é uma causa que ocorre flambagem, na verdade, ela ajuda a combater a flambagem. Então essa aqui aparentemente é a questão falsa. C. A existência de uma, pequena que seja, excentricidade na atuação da carga. Isso sim ajuda a causar flambagem. Beleza. Falta de homogeneidade perfeita do material de que se constitui a peça. Também. Se não tem homogeneidade, tende também a ter
sofrer fenômenos de instabilidade. Portanto, o gabarito aqui, letra B. Vamos voltar aqui só na letra A. A instabilidade de forma a que fica sujeita a peça quando a carga compressiva atende um determinado valor próprio de cada peça. Essa é a causa mais importante e está presente em todas as situações. São várias as cargas da ocorrência da flambagem, inclusive essa instabilidade de forma. Tá, tudo bem, a redação ficou um pouco estranha, mas de fato a retilinidade perfeita do eixo da peça não é uma causa da flambagem, né? Ele inclusive ajuda a combatê-la. Funil, uma escora provisória de madeira articulada em seus dois extremos, tem comprimento igual a 2 metros, seção transversal quadrada de 20 centímetros. Em vista disso, é correto afirmar que, ora, vamos calcular seção quadrada, inércia L a quarta, né, chamando aqui L de lado do quadrado, só para não confundir com o comprimento. E área igual a L ao quadrado, raio de giração, L sobre raiz de 12, raio de giração 5,77, comprimento de flambagem 2 metros, por que eu sei? Porque ela é biarticulada, esbeltez 34,64. Então, índice de esbeltez da peça inferior a 40, como calculado aqui, aproximadamente 34,64 centímetros. IBAD, a coluna de aço carbono com módulo de elasticidade igual a 200 gigapascal possui comprimento de 6 metros e seção transversal quadrada de lado 12 centímetros. Admitindo, aqui faltou a imagem, o que é 10 aqui? É o que π ao quadrado. Admitindo que π ao quadrado é igual a 10, e sabendo que o projeto da coluna estabelece que o fator de segurança a ser aplicado na carga de flambagem de Euler vale 1,2, coeficiente de segurança ou fator de segurança igual a 1,2 para a carga axial compressiva admitida na coluna, então ele quer saber qual é a carga. Sabendo-se que o projeto dessa coluna estabelece fator de segurança a ser aplicado na carga de flambagem, a máxima carga axial compressiva admitida temos módulo de elasticidade, π ao quadrado aqui, ele aproximou para 10, comprimento 6 e fator de segurança 1,2. Aplicação aqui das fórmulas direta, a única coisa que eu vou ter aqui é que o coeficiente de flambagem, a carga de flambagem, ela tem que estar reduzida por um fator de segurança, que a questão deu, fator de segurança igual a 1,2, portanto, a gente chega a 800 mil newtons ou 800 quilonewtons. Aqui foi uma aplicação direta da fórmula, lembrando do fator de segurança. FGV, um pilar retangular 20 por 40, dimensões 3 metros de altura, está biapoiado, nas direções dos lados de sua seção transversal. Adotando π igual a 3,1, sabendo que o material compõe o pilar tem módulo de elasticidade longitudinal igual a 5 gigapascal, a maior tensão de compressão que o pilar poderá suportar sem flambagem é de... Essa daqui é um curioso. Se eu tenho um material, aqui eu estou fazendo de seção quadrada, mas a seção é retangular. Ele tem 20 por 40. Em torno de qual eixo ele vai flambar primeiro? Em torno do eixo X, onde a inércia é 1 sobre 12, claro. 1 sobre 12. B, que é 40 vezes 20 ao cubo. Ou ele vai flambar em torno de Y, onde a inércia é 1 sobre 12, 20 vezes 40 ao cubo. Olha, é muito provável, claro, que em mesmas condições de vinculação ele flambe em torno do eixo X, que é o eixo de menor inércia. Por quê? O eixo Y tem muita a flexão em torno do eixo Y a inércia é maior, então é mais difícil que ele flambe em torno do eixo Y. Ele vai flambar em torno do eixo de menor inércia. Guardadas, claro, as outras, mantidas constantes, todas as outras
incógnitas, todas as outras variáveis, ele vai flambar em torno da inércia mínima. Aqui até faltou colocar aqui, mas digamos que a gente tenha uma área retangular dada por A vezes B, onde B, na verdade aqui B é 40 centímetros e A é a altura, a inércia mínima é 1 sobre 12 B vezes A ao cubo, é a menor inércia. Está aqui. Então eu acho o raio de giração mínimo e substituo na peça, a carga de flambagem é 18 MPa. Se você fizer isso daqui agora com a inércia máxima, você vai ver que essa carga de flambagem vai ser maior. Ou seja, ela vai ser maior, mas ela nunca vai ser atingida, porque a peça vai sofrer flambagem quando atingir 18 megapascal. Por isso o gabarito letra D. Mais uma questão da FGV, uma coluna de seção transversal quadrada de 6 centímetros de lado, biarticulada em duas direções principais e de material com módulo de elasticidade de 200 GPa, apresenta 2 metros de comprimento. O valor do seu raio de giração e da sua carga crítica de flambagem valem, respectivamente, gente, raio de giração e carga crítica de flambagem, faço o raio de giração aqui, tenho que é raiz de 3 no valor final, só que a questão deu uma pegadinha. Ela te pede em milímetros, então eu poderia achar raiz de 3 centímetros ou 10 raiz de 3 milímetros. E a carga crítica de flambagem, então, é só aplicação direta da fórmula π² é I sobre comprimento de flambagem. Como falou que ela é biarticulada, comprimento de flambagem é o próprio comprimento real, 2 metros de comprimento. Fazendo a substituição, eu vou ver que a carga crítica é 54π², está aqui, e que o raio poderia ser raiz de 3, só que é em milímetros, então é 10 raiz de 3. Raiz de 3 seria se fosse centímetros. O gabarito é a nossa letra B. Essa questão do Instituto Acesso é interessante. Vejamos. Um pilar de extremidades articuladas, coeficiente de flambagem igual a 1, tem seção transversal quadrada de 2 metros de comprimento. Seção transversal quadrada e 2 metros de comprimento, creio eu. Esta coluna é constituída com pinho, com módulo de elasticidade 13 GPa e tensão admissível de 12 megapascal, para compressão na direção paralela às fibras. Usando-se um coeficiente de segurança igual a 2,5 para a flambagem, ou seja, na carga crítica de Euler, determinar a dimensão em milímetros da seção transversal de modo que a coluna possa resistir com segurança a uma força de 100 kN. Ora, se ela pode resistir com segurança a 100 kN, eu preciso verificar ela ao escoamento e à flambagem, porque ela tem que respeitar aí os dois critérios do dimensionamento. Ela não pode nem escoar e nem sofrer o quê? Na verdade, não é nem escoar, né? Não é atingir a tensão admissível e nem passar perto da tensão crítica de flambagem admissível. Tem que estar menor do que as duas. Então, a primeira verificação é tensão atuante deve estar menor do que a tensão de escoamento. Na verdade, o ideal aqui não é a tensão de escoamento, é a tensão admissível. Admissível. Vamos lá. Qual que é a tensão atuante? Carga, força sobre área. Tem que ser menor do que a tensão admissível. Área, a gente já sabe que por ser quadrada é A ao quadrado, portanto A tem que ser maior do que raiz de P sobre tensão admissível. A tensão admissível 12 MPa ou 1,2 kN por centímetro quadrado. Resolvendo 10 sobre raiz de 1,2, muito difícil de resolver isso na hora da prova, daria 9,129 centímetros. Ou seja, para a condição de resistência, tensão admissível, eu tenho que o A tem que ser maior do que 91,29 milímetros. Verifico agora que a tensão atuante tem que ser menor do que a tensão de flambagem. Só que ele pediu para acrescentar um coeficiente de segurança na flambagem, que é 2,5. Então, acrescento e é como se fosse aqui a carga admissível de flambagem, né? Que é a carga crítica calculada pela expressão de Euler dividido pelo fator de segurança. Com isso, a carga atuante tem que ser menor do que todo mundo junto aqui, né? Substituindo carga de flambagem. Isso significa que a inércia tem que ser maior
do que isso. Como a inércia de uma área retangular, de uma área quadrada é lado, já que ela tem lado a quarta dividido por 12, A tem que ser maior ou igual a toda essa expressão aqui, raiz quádrupla. Impossível de fazer na hora da prova. Mas está aí, A tem que ser maior com a calculadora, 98,34. 98,34 é o absurdo que o Instituto Acesso trouxe para a gente. Por quê? Ora, para flambagem, A tem que ser maior que 98,34. Para a tensão admissível, para o limite de resistência aqui, tem que ser 91,29. Tem que atender os dois. Então tem que ser maior do que o maior valor, né? 98,34. Última questão. FGV. Uma barra de seção retangular submetida à compressão é vinculada de formas diferentes em relação aos seus dois planos principais, de acordo com o problema da figura. Os momentos de inércia da seção transversal da barra em torno dos eixos x e y são, respectivamente, veja que a questão te pediu, calcule para mim a inércia primeiro, depois eu vou te perguntar outra coisa, mas calcule a inércia. Calcule a inércia em torno aqui de x, que é a inércia em torno de x, calcule a inércia em torno de y, a inércia em torno de y. Bom, chego aos resultados, 45.000 centímetros a quarta, 20.000 centímetros a quarta. Gabarito letra A. Vem a segunda etapa da questão. Agora ela diz, conforme a figura, admitindo que a barra possui módulo de elasticidade 20 gigapascal, o valor da sua carga crítica de flambagem está entre... Aí aqui eu vejo para vocês o seguinte, nós temos inércias diferentes, mas também vinculações diferentes. Se a vinculação fosse a mesma, se eu falasse sempre de mesma vinculação, óbvio que a carga crítica de flambagem seria calculada em torno do eixo de menor inércia, que no caso seria em torno do eixo x. Só que aqui agora tem que avaliar qual é, de fato, a esbeltez em torno de x e a esbeltez em torno de y. Por quê? Em igualdade de condições, de vinculações, a menor inércia vai me dar a menor carga de flambagem. Então, ela é a carga crítica de flambagem. Agora que eu não tenho igualdade de condições, eu tenho inércias diferentes, mas também vinculações diferentes. Então, eu vou avaliar um parâmetro que englobe tanto vinculações quanto propriedades geométricas, que é o quê? A esbeltez. Ela vai entrar inércia, área e comprimento de flambagem, tudo em um parâmetro só. E lembre-se, quanto maior a esbeltez, menor é a minha carga crítica de flambagem. Quanto mais esbelta a minha peça, mais propensa ela está a sofrer flambagem com cargas menores. Então a carga crítica de flambagem cai drasticamente à medida que a esbeltez aumenta. Então veja, vamos fazer uma análise em torno dos dois eixos. Em torno do eixo x, eu tenho a inércia já calculada, mas o coeficiente de flambagem em torno do eixo x, veja, aqui nós estamos no plano. Plano x, plano yz. Quando ela sai lateralmente aqui, significa que ela flambou em torno de x. É isso que o aluno tende a errar. Porque quando ela flamba em torno de x, na verdade ela sai, ela tem o desalinhamento no plano xy. Então, como ela está birrotulada, o comprimento de flambagem é o próprio comprimento real. Calculo o raio de giração, calculo a esbeltez, 57,37, uma peça com esbeltez de 57,7. Em torno do eixo y agora, quando ela sai lateralmente, quando ela sofre aqui uma flambagem lateralmente, neste plano XZ, ela na verdade está saindo lateralmente, flambando em torno de y. Como a gente sabe que a deformação aqui na peça biengastada, ela é mais ou menos dessa forma, 2 pontos de inflexão, o meu K é meio. Então eu tenho já a inércia calculada, tenho o K igual a 0,5, acho que 2,5 é o meu comprimento de flambagem. Calculo o raio de giração e esbeltez. A esbeltez é em torno do eixo Y, 43,30. Em torno do eixo X, 57,73. Portanto, maior esbeltez, menor a carga crítica de flambagem. Então, esta é a minha carga crítica que eu devo calcular. Daí para frente, eu sei que em torno do eixo X é a flambagem crítica,
substituo na equação 3.553,05 kN é minha carga de flambagem crítica. É em torno de X, porque em torno do eixo X eu tenho a maior esbeltez. Por isso, gabarito letra C. Assim, nós concluímos este assunto de flambagem. Espero que vocês tenham entendido na teoria e conseguido dominar aqui na prática a resolução de questões. Fizemos muitas questões de flambagem, porque muitas vezes as bancas entram em algumas partes da teoria que podem te confundir, principalmente quando ela altera comprimentos de flambagem em relação a eixos diferentes, quando ela faz modificação de área, de inércias. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e principalmente acertem na hora da prova. Um grande abraço, sem vacilar, bora estudar!